Olá, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. O desejo do nosso coração é que este dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Hoje, falando ainda a respeito da igreja, nós o convidamos a participar conosco como deve ser a Igreja de Cristo. O texto encontra-se em Apocalipse, capítulo 21, verso de número 9, que nos diz: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheia dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Oremos. Pai amado, nós louvamos o teu nome, porque somos agradecidos pela bênção da salvação que nos foi concedida em Cristo Jesus, através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós te suplicamos que a tua palavra nos mostre como deve ser a sua igreja, para que tenhamos a visão correta e assim possamos trabalhar para nos aproximarmos daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Sê conosco e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, com relação ao texto que acabamos de ler sobre a noiva de Cristo, podemos afirmar que se trata da igreja. Se não, vejamos o que nos diz Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Queridos, a verdadeira igreja de Cristo, ela é composta de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus como o seu Salvador. Portanto, nasceram de novo e foram seladas com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Isto em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo que já vivemos. Essa igreja rompe todas as fronteiras, tais como raciais, culturais, ideológicas. A Igreja de Cristo, inclusive, é a maior de todas as denominações. E como ovelhas de Cristo, somos parte deste grande rebanho e muito mais. Estamos ligados uns aos outros pelos laços de sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, que em nós habita. Daí nos chamarmos de irmãos. Como fazemos parte deste corpo, que é a igreja, devemos nos indagar: como devemos viver? Cremos nós que devemos ser fiéis àquele que nos salvou. E nos salvou à custa do seu próprio sangue. E aí nós precisamos devotar a ele pronta obediência. Devemos adorá-lo, como diz a Bíblia, na beleza da sua santidade, com entusiasmo, com grande alegria, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Estávamos em trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Por isso que nós devemos viver em comunhão uns com os outros, em mútuo amor. Devemos ser, portanto, uma igreja amorosa, simpática, amável, amiga, hospitaleira e atrair pessoas pelo nosso estilo de vida, que deve ser transparente e bonito de ser vivido. A igreja de Cristo deve viver em alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos transbordar de felicidade, pois esta vem diretamente do trono de Deus. Devemos aqui viver na expectativa e no gozo que teremos nos céus, pois Jesus certamente virá nos buscar e temos hoje a proteção do Espírito e sua unção sobre as nossas vidas. Ao longo de nossa jornada em direção a Jerusalém celestial, nós devemos ter o bom perfume de Cristo, espalhando as bênçãos que nos cercam e viver de tal maneira que as pessoas sejam atraídas a conhecer a Deus pelo nosso exemplo junto a elas. Em Apocalipse capítulo 21, de 9 a 27, o apóstolo João nos fala sobre as marcas da igreja que devemos ser e que haveremos de ser, e nos ensina sobre a igreja que somos. Primeiro ponto é que devemos ser uma igreja que brilha por fora, que não usa máscaras, que verdadeiramente é aquilo que demonstra ser. Lemos em Apocalipse 21, 11, a qual tem a glória de Deus, se referindo à igreja. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É evidente que esse texto aqui, queridos, está falando da cidade de Jerusalém, da futura cidade que nós vamos viver. No entanto, para nós hoje significa a igreja que vivemos, né? E o texto nos afirma, a qual tem a glória de Deus, nos mostrando que a cidade tem esse brilho, o brilho da glória de Deus. E quando conclui, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, apresenta-nos o resplendor da glória de Deus. A igreja tem a glória de Deus e nela resplandece o fulgor do Deus Todo-Poderoso. Quando as pessoas olham para ela, não enxergam as suas fraquezas, mas o poder e a plenitude dos atributos divinos. Amados do Senhor, a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos na igreja. Por intermédio dela, Deus é visto em toda a sua beleza, pois a igreja da glória foi revestida com vestes alvas, trajando a justiça de Cristo, e assim refletindo a glória de Deus. Amados irmãos, agora eu devo me olhar, você deve se olhar e verificar se isto está acontecendo em minha e na sua vida. E se a resposta for não, devemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus
e retornar aos princípios da sua palavra. Segundo ponto, nós devemos ser da mesma forma que somos uma igreja bonita por fora, uma igreja também que brilha por dentro. Apocalipse capítulo 21, versos 19 e 20 nos diz: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Observamos no texto uma saturação de cores incomparável, que está muito além da nossa imaginação. E todas essas pedras aqui mencionadas, de cores maravilhosas, nos mostram um cenário muito maravilhoso, muito lindo. E observamos que os fundamentos que ficam ocultos ao nosso olhar estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Não usamos pedras preciosas para enterrá-las na fundação de uma construção. Porém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a igreja do Deus vivo, não é apenas bonita por fora, mas acima de tudo por dentro. Aquilo que o homem não pode ver também é nobre, precioso e maravilhoso por dentro. Fundamento, quando pensamos em um prédio, em um edifício, em uma casa, em uma construção, é algo que fica dentro da terra. Então, esse fundamento que nós estamos observando aqui é aquilo que está dentro de nós, que deve ser refletido, que deve dar segurança às pessoas que nos observam, de que realmente nós temos o brilho do Senhor em nossas vidas. Agora, olhe para dentro de você. Você consegue ver esse brilho? Se a resposta for não, entenda de uma vez por todas que é tempo de mudança. Leia a palavra de Deus, ore e mude por dentro. E o terceiro ponto nos fala a respeito de uma igreja erguida sobre o fundamento dos apóstolos. Apocalipse capítulo 21, verso 14, nos diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que significa que o caminho da salvação foi mostrada aos judeus. Daí as portas e os nomes das 12 tribos inscritas naquelas portas. Entretanto, o fundamento da salvação não nos foi dado antes da cruz ou até a cruz. Ela vinha sendo demonstrada paulatinamente. E após a cruz, ela nos foi dada em sua totalidade. Agora, queridos, em cada fundamento, ou seja, em cada apóstolo, a sua palavra nos traz aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E o fundamento da mensagem de salvação está apoiado 100% em Cristo e no sacrifício da cruz por ele feito. Por isso, usa-se a palavra Cordeiro.
A igreja foi erguida sobre o alicerce da verdade. Ela perseverou na doutrina dos apóstolos e jamais se desviou das veredas da justiça. Ela é bíblica e jamais negocia a verdade. Queridos, que igreja você é? Como está a igreja que você é? Como está a igreja que você vivencia? Ela anda negociando a verdade? Ou a verdade é o seu fundamento básico? O desejo do nosso coração. Aquilo que desejamos é que você lembre-se que foi erguido sobre o alicerce da verdade. Então viva esta verdade em Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quarto, a igreja deve ser aberta a todas as pessoas. Em Apocalipse 21:13 nós lemos: 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Observemos aqui no texto lido os 4 pontos cardeais, o que significa dizer que todas as portas estavam abertas em todas as direções. E é justamente assim que a igreja deve ser. Ela deve estar aberta para todos, sem acepção de pessoas. Todos estão convidados a entrarem. Todos os pecadores arrependidos de seus pecados, sejam eles de que lugar for, de qualquer raça, tribo ou nação, de quaisquer cultura ou qualquer língua, devem ser convidados a entrar. Queridos, não podemos ser barreiras impeditivas para os que desejam entrar. Seja aberto a falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, você não deve ser uma igreja aberta a tudo. Apocalipse, capítulo 21, verso 27, nos diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos em Cristo Jesus e amigos do Evangelho, a igreja deve ser aberta a todos, porém não aberta a tudo. As igrejas poderão entrar pela porta, que é Cristo. Por que falamos às igrejas? Porque cada um de nós faz parte da igreja, é a igreja. Vejamos o que nos diz João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Queridos, da mesma forma que Cristo é a porta para entrarmos nos céus, na presença do Altíssimo, nós somos a porta, nós, igreja, somos a porta, que levará as pessoas, que conduzirá as pessoas à presença de Cristo, ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para que elas tenham os seus pecados perdoados após o arrependimento. E após crerem que Cristo é o Filho de Deus, enviado a este mundo para pagar pelos nossos pecados, assumindo na cruz do Calvário
o castigo que deveríamos suportar. As pessoas, elas devem entrar na igreja, porém elas não podem levar a bagagem do pecado que elas têm junto com elas, porque a igreja não pode ser contaminada. Observamos nos dias de hoje que muitas igrejas estão abertas a tudo, porém nem sempre aberta a todos. A igreja do céu é aberta a todos, mas nunca aberta a tudo. Quero lhe indagar, você como igreja é aberta a tudo ou apenas a todos? Verifique interiormente seu estado. Assim sendo, na vinda do noivo, você não ficará aqui. Concluímos essa mensagem dizendo a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, seja lindo por fora, por dentro, viva sobre os fundamentos dos apóstolos, seja uma igreja aberta a todos, mas nunca seja aberto a tudo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus, que nos deu a condição de nos chegarmos a Ti, para em nome dEle Te suplicar que sejamos aqui nos tempos de hoje a Tua igreja, bonita por fora, linda por dentro, Senhor. Ó Deus, que vivenciemos a Tua palavra, que nos aproximemos daqueles que desejam conhecer a verdade, que nossas atitudes e nossas ações sejam transparentes de forma tal, Senhor, que as pessoas nos conhecendo admitam a existência de Deus, do seu grande amor, como nos é informado em João 3,16, e possamos todos nós Te adorar na beleza da Tua santidade, por Cristo Jesus, Senhor nosso. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Tenham um bom final de dia, um bom início de semana e que o Senhor te abençoe ricamente. Que a paz esteja em teu coração hoje e sempre. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.